Essa última música que cantamos tem uma profundidade enorme na letra inicial. A gente fica com Jesus vem me tocar na cabeça, mas o início da música, põe de novo aí, por favor, né? Eu achei muito interessante e tem tudo a ver com o que nós vamos meditar aqui. Faz-me conhecer teu coração. E eu fiquei pensando, conhecer o coração de Deus para quê? Faz-me conhecer teu coração, ensina-me a ouvir a tua voz, porque o nosso coração, ele tem dificuldade de ouvir a voz de Deus. Revela-me teus planos, mostra teus caminhos. Eu achei essas frases iniciais, são 5 frases, muito fortes. E a gente canta, e às vezes a gente não presta atenção. A gente não, né? Vou falar por mim. Vocês prestaram atenção. Eu que nunca tinha prestado atenção. O que vinha na minha mente toda vez que eu ouvia essa música, Jesus vem me tocar, eu quero mais, estou aqui. Mas quando ele diz assim, quero conhecer-te mais. Volta lá de novo. Ensina-me, não, no início mesmo, no iniciozinho. Faz-me conhecer teu coração, ensina-me a ouvir a tua voz, revela-me teus planos, me mostra teus caminhos. Se essa oração for respondida, e se nós queremos mais, eu penso que o que Deus vai fazer em nós e através de nós é algo imensurável. Eu ainda estou com José do Egito na cabeça. E eu queria ler exatamente um texto de Hebreus. Por quê? Porque o livro de Hebreus, ou a carta de Hebreus, ela foi escrita alguns milhares de anos depois da existência de José. E o texto de Hebreus, no capítulo 11, na galeria da fé, apresenta os heróis da fé, e José entra como herói da fé. Mas José não entra como herói da fé porque gerenciou a riqueza do Egito em um momento de escassez. Ele não entra como herói da fé porque suportou a inveja e a ira dos seus irmãos. Ele não entra na galeria dos heróis da fé porque ele conseguiu interpretar os sonhos dos copeiros ou do copeiro, do faraó. Ele entra na galeria dos heróis da fé porque Deus revelou a ele sua vontade. Por isso que eu falei que tem tudo a ver com a última música que cantamos. Pela fé, José, no fim da vida, declarou com toda a confiança que os israelitas deixariam o Egito e deu ordens para que cuidassem de seus ossos. E aqui, gente, a gente tem às vezes alguma dificuldade de identificar quanto tempo precisamente depois da morte de José, o povo deixou o Egito. Nós vamos daqui a pouco vamos chegar a uma conclusão que isso demorou aproximadamente 430 anos.
aproximadamente 430 anos depois, o povo sai do Egito em direção a Canaã. Então, quando a gente canta assim, ensina-me a ouvir a tua voz, revela a tua vontade, quero conhecer o teu coração, para quê? Para sentir o toque de Jesus. Vem me tocar. Sentir o arrepio. Isso tem sido uma das principais razões pelas quais muita gente do tempo de hoje quer sentir o toque de Jesus. E quando a gente olha para a história de José, a gente vai perceber que o projeto de Deus, ao revelar a sua vontade, revelar o seu querer, é algo mais profundo, é algo mais eficaz, tem uma repercussão além do seu viver. Por isso, se eu fosse dar um tema à mensagem desta noite, eu diria: a lealdade e a fidelidade marcaram a vida de José. E é tão bom quando a gente se relaciona com alguém e percebe que há, neste relacionamento, lealdade e fidelidade. É tão bom saber que a gente pode contar com o outro. É tão bom saber que alguém estará ali honrando a palavra, o compromisso assumido. E a gente valoriza demais isso, especialmente nas relações conjugais. E depois nas relações familiares. A criança nasce em um ambiente seguro, depois começa a identificar necessidade de identidade, de independência. Começa então agora a flertar com os amiguinhos, ou com as amiguinhas. E a pessoa mais importante da vida de um adolescente ou pré-adolescente, ou de um jovem, muitas vezes são os amigos. E quem já teve adolescente em casa sabe do que eu estou dizendo. Porque a opinião do pai não tem tanta importância, a opinião da mãe não tem importância. O que tem importância é a opinião da amiguinha, do amiguinho. É a opinião do que está todo mundo fazendo. Mas lá quando a pessoa cresce e percebe que se tem um lugar onde existe lealdade, é na família. Por isso que a gente sempre estimula, olha, quem nunca vai te abandonar é a sua família. Existem famílias disfuncionais, mas a gente não espera que no momento da dificuldade, da angústia, alguém da família negue lealdade ou negue fidelidade. Então, a vida de José é marcada pela lealdade e pela fidelidade, não necessariamente à sua família, mas a uma revelação de Deus. Me mostra quem tu és. Quero conhecer a tua voz, quero conhecer seu coração, quero conhecer a sua vontade. Mesmo que nós tenhamos relacionamentos humanos marcados pela lealdade e pela fidelidade, vamos perceber em algum momento que nós precisaremos nos manter fiéis a Deus, sermos leais a Deus, porque, como já dizia o apóstolo, importa obedecer a Deus e não aos homens. Então, José, pela fé, veja, foi pela fé. A fé de José marcou a sua história. A fé de José salvou uma nação, a nação de Israel. A fé de José deu um comando sobre os seus ossos. Ele sabia que ia morrer, ele sabia que a carne dele seria comida, mas ele sabia que os ossos dele
precisavam acompanhar toda a trajetória da saída do Egito até Canaã. Ele tinha uma convicção de que o povo sairia do Egito. Eu não vou estar aqui para ver isso, mas eu quero que você leve meus ossos. E ele fez jurar. Pela fé, José, no fim da vida, declarou com toda a confiança que os israelitas deixariam o Egito. E deu a seguinte ordem: cuidem dos meus ossos até chegar lá. Eu fico imaginando uma nação cuidando dos ossos. E a gente sabe que naquela época não tinha os recursos que a gente tem hoje. E o tempo está passando, passou uma geração, passou outra geração, passou outra geração. 400 anos é muita geração. E uma geração foi passando para outra. Esses ossos aqui, olha, esses ossos é de José, filho de Jacó, neto de quem? Neto de Isaac, bisneto de Abraão. E quem é Abraão? É o pai da fé. Nossa nação existe porque alguém ouviu uma voz de Deus, sai da sua terra e da sua parentela para um lugar que te mostrarei, e esse alguém foi, teve um filho chamado Isaac, filho da promessa. Isaac teve um filho chamado Jacó, e Jacó teve um filho chamado José, que salvou a nação de Israel da fome, da morte e da miséria. E durante muitos anos, nosso povo foi acolhido no Egito. Estamos aqui no Egito. Vivemos muito bem aqui no Egito, mas agora estamos passando um momento difícil. O faraó que não conheceu José, a gente brinca muito isso no meio pastoral. Você já ouviu isso, Nilton? Isso a gente usa muito. Porque muitas vezes tem muitas coisas que acontecem na vida da igreja e de repente vem uma pessoa e essa pessoa não conhece a história e aí começa botando as unhas de fora, criando não sei o quê. Aí nós pastores, isso geralmente é pastor veterano que usa, viu? Pastor velho, pastor veterano, pastor presidente. É porque chegou um faraó que não conheceu José e quis botar a casa abaixo. Já ouviu, né? Vem um faraó que não conheceu José e quis botar a casa, e quis aprisionar, escravizar. Imagina isso sendo passado de pai para filho, e o povo agora preso no Egito ali, sendo escravizado, maltratado, pedindo a Deus intervenção e cuidando dos ossos. Eu achei isso muito forte, muito forte. Eu confesso que eu queria me aprofundar muito mais nesse negócio. Porque lá no Novo Testamento, depois de Jesus, depois dos apóstolos, um escritor do livro de Hebreus inclui José na galeria da fé, simplesmente porque ele creu, profetizou e se comprometeu com a profecia. Olha, Deus vai tirar nosso povo do Egito, e eu quero que vocês levem meus ossos com isso. Eu fiz uma vez uma palestra para os casais aqui da Lindóia, muitos anos atrás, sobre pessoas comprometidas no casamento. E eu, então, fiz uma aplicação, uma ilustração, que existem pessoas envolvidas no casamento. E o cônjuge não pode ser só envolvido no casamento, ele precisa ser comprometido. Então, Rodrigo, você que vai casar, receba essa profecia. Você que vai casar,
Já diga assim para a sua noiva, quando ela chegar aqui, diz, olha, o pastor profetizou sobre minha vida que eu vou casar com você. Tá? E ele disse que nós precisamos de comprometimento e não apenas de envolvimento. Aí eu brinquei naquela ocasião, disse que no café dos norte-americanos não podem faltar duas coisas. Não pode faltar ovo e bacon. E quando a gente olha para ovo e bacon, a gente percebe que nós temos ali dois animais envolvidos com o café da manhã do norte-americano. Dois envolvidos, não. Um envolvido e o outro comprometido. A galinha põe o ovo e cumpriu o seu papel e vai embora. O porco, ele está comprometido. É a sua gordurinha que está lá. O casamento entre pessoas envolvidas é um casamento que não vai muito longe. Mas um casamento entre pessoas comprometidas. E eu posso dizer que é mais do que casamento. Relacionamento. Onde tu fores, irei eu. O seu Deus será o meu Deus. O seu povo será o meu povo. Isso foi dito de uma nora para uma sogra. Imagine Dalila Morena dizer para você, o meu Deus será o meu Deus. Onde tu fores, irei eu. Então eu olho para a história de José e percebo que o comprometimento de José com a promessa e a profecia de libertação do povo de Israel do Egito vai acontecer 430 anos depois, e ele está tão comprometido que ele diz, levem os meus ossos. Agora, José teve uma vida extraordinária, salvando o Egito, salvando sua família da fome. Ele morreu com 110 anos. Seus ossos foram guardados no Egito, até serem levados para Canaã. Esse fato não é apenas um fato histórico, mas carrega um profundo simbolismo espiritual. Os israelitas, durante a sua caminhada no deserto, carregaram os ossos de José. Isso é um ato de fé que transcende gerações. Por isso que Hebreus cita isso de uma maneira extraordinária. Não cita os feitos de José. José demonstrou uma confiança inabalável na promessa de Deus, mesmo após a sua morte. E a jornada dos ossos de José ensinam para mim e para você valiosas lições espirituais. Especialmente em tempos de provação, em tempos de espera pela manifestação da promessa de Deus. Especialmente em tempos em que os organismos de controle da paz estão promovendo a guerra, onde os governos estão promovendo insegurança. Hoje eu vi o discurso do presidente da Argentina na ONU, que discurso lindo, criticando a Agenda 2030, denunciando o comportamento da ONU com a invasão da Rússia à Ucrânia, da guerra que acontece no Oriente, e de uma imposição mundial onde as minorias oprimem a população. Eu achei aquele discurso maravilhoso. Está sendo aí compartilhado nas redes sociais. É nesse tempo
que a história de José traz para mim uma esperança, um ensinamento. A atitude de José em relação aos seus ossos nos transmite 3 grandes lições que a gente poderia aplicar na nossa vida cristã. Primeira lição, precisamos compreender que as circunstâncias, elas são temporais, mas a palavra de Deus, ela é eterna. Ou a gente crê nisso, ou a gente está brincando de vida cristã. Por isso que o hino que nós cantamos, e eu trouxe o foco para a primeira parte do hino, porque a segunda está em moda, eu quero tocar. O culto hoje foi maravilhoso, eu me arrepiei do início ao fim. Mas e daí? O que Deus revelou, mudou, transformou o que no seu viver? Transformou o que no seu coração? E às vezes eu entro no culto angustiado e aí recebo uma palavra que tranquiliza a minha alma e eu saio daqui em paz, mas a circunstância temporal foi atenuada. E o que é que fica da eternidade, da revelação futura de Deus a nós? Não sei se eu estou me fazendo entender. José disse a seus irmãos, eu vou morrer, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir dessa terra. José tinha plena consciência de que, embora a sua vida tivesse terminado, a promessa de Deus para Israel continuaria. Gente, isso é tão maravilhoso. É igual aquela promessa feita, fui moço e agora sou velho e nunca vi um justo desamparado e a sua descendência mendigar o pão. Que coisa linda. Eu sempre me apropriei dessa promessa, sabia? Eu sempre me apropriei dessa promessa. A descendência do meu pai não mendigará o pão. Porque Deus é fiel, Ele é justo. Ainda que a sua vida venha terminar, a promessa de Deus para Israel continuaria. Ele viveu e morreu crendo que as circunstâncias presentes, elas eram passageiras. O ciúme dos meus irmãos é passageiro. A minha venda para aquela comitiva é passageira. A minha escravidão, a calúnia que me acusou é passageira. O meu tempo no calabouço é passageiro. Lembra-te de mim. O tempo de riqueza é passageiro. O tempo de escassez é passageiro. O tempo de escravidão é passageiro. Pode até ser longo, mas é passageiro. Por isso que ele entra na galeria dos heróis da fé. Muitas vezes passamos por momentos difíceis, e quando os momentos difíceis acontecem, eles são longos, são intermináveis. Já passou uma noite de dor de dente? Você já passou? Dor de ouvido, gente. Nós morávamos numa cidade pequena no interior da Bahia, não tinha pronto-socorro, tinha hospital, mas não tinha médico plantonista. Dor de ouvido, não tinha farmácia 24 horas. A gente podia bater na casa do farmacêutico para ele abrir a farmácia para atender. Dor de ouvido era fácil de resolver, você esquentava a banha de galinha e passava morna no ouvido. Era assim naquela época. Dor de dente não tinha jeito. Não tinha jeito, dor de dente. Uma saída era você encher a cara e se abrigar. Mas na minha casa nunca entrou álcool, então não podia nem encher a cara. E o pior de tudo, só doía de noite. Hoje não, nós temos ali recursos, tenho guardado na minha estante, um negócio para dor de dente. Poderoso, um pozinho que eu dissolvo assim e batata.
Mas naquela época não tinha isso. E aí a gente começa a se desesperar quando a gente passa por momentos difíceis, porque eles parecem intermináveis. Quando é que vai amanhecer o dia? Demorava de amanhecer o dia. E quando essas angústias elas estão na alma, é dolorido, é sofredor, ela é interminável. José vai nos mostrar que as tribulações elas são temporais e pode até demorar, mas a palavra de Deus é eterna. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 4, diz assim: pois estas aflições pequenas, olha aí, aflições pequenas, momentâneas, que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias. E essa glória durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixemos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Então, pegue meus ossos, guarde eles e leve, porque vocês vão sair do Egito. E eu não estarei mais aqui, mas vocês, toda vez que olharem para estes ossos, vocês crerão numa promessa que a revelação de Deus me deu. Os problemas são temporais, as revelações de Deus são eternas. Nossa leve e momentânea tribulação produz um peso eterno de glória. José almejava dar esperança para o povo de que mesmo em meio à escravidão e sofrimento, Deus visitaria e cumpriria a sua promessa. Outra lição que os ossos de José me ensina é que devemos pensar além do aqui e agora. Essa expressão aqui e agora ficou muito forte, Mike. Aqui e agora. Teatral. Ficou famoso no Brasil inteiro. Até lá em Macapá. Aqui e agora. Mas nós devemos ir além do aqui e agora. Então José fez os filhos de Israel prestarem um juramento além do aqui e agora. Quando Deus vier ajudá-los e conduzi-los de volta, levem meus ossos com vocês. Ou seja, o que vocês estão se comprometendo é com algo além do que nós estamos vivendo agora. É além do que vocês estão vendo agora, do que vocês estão ouvindo agora, do que vocês estão sentindo agora. José fez os israelitas jurarem que levariam seus ossos quando Deus os libertasse. Ele não estava focado apenas no presente, mas ele via além. Faz-me conhecer teu coração. Ensina-me a ouvir a tua voz. Revela-me os teus planos. Fala mais alto, eu não ouvi. Me mostra os teus caminhos, porque eu vou seguir por eles. E ainda que os teus planos e os teus caminhos não sejam para que eu viva em vida, ainda assim eu creio. Ainda assim eu creio. Olhar apenas para o presente pode nos levar ao imediatismo. E quando a gente olha para o imediatismo, a gente também pode ser levado ao desespero, porque não está acontecendo o que o Deus prometeu. A fé cristã nos chama a pensar além do aqui e agora, a planejar viver uma vida em uma perspectiva eterna. Jesus nos lembra que devemos buscar o seu reino, lá em Mateus 6,33, mas buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas, as demais coisas,
estas coisas vos serão acrescentadas. Uma vez eu fui dar uma notícia de óbito a uma pessoa, e a pessoa gritava desesperada: não, Deus me prometeu, Deus me prometeu. Eu disse: quando foi que Deus te prometeu? A promessa de Deus nem sempre é para o aqui e agora. A promessa de Deus tem impactos eternos. José, ao pedir que os seus ossos fossem levados para Canaã, demonstra uma fé que vai além do visível. Ele estava tão certo das promessas de Deus que suas instruções apontavam para o futuro, dando ao povo uma esperança e um comprometimento com uma visão além do sofrimento presente. Está difícil ser tratado como escravo aqui. Essa nação só sobrevive graças aos nossos antepassados, especialmente José, cujos ossos nós zelamos. Era para ter morrido todos, mas José proveu. José sustentou esse negócio. E agora ele nos obriga a trabalhar pesado. E a gente sabe, quanto mais o povo de Israel se multiplicava, mais o faraó, que não conheceu José, obrigava o povo a trabalhar. Perseguia, matava os seus primogênitos. A fé nos chama a pensar além do que estamos vivendo agora. Eu sei, mas eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Mas esse dia final não é o dia final da minha vida, é até o dia final da humanidade, da terra. O dia que Jesus vem buscar a sua igreja. Terceiro lugar, esse texto nos ensina que precisamos em vida de esperança além da morte. Enquanto eu vivo nessa vida, a minha fé e a minha esperança está com o que vai acontecer depois que eu morrer. E quem vive crendo e tendo esperança além da morte, não se desespera quando a morte chegar. Não se desespera. Então José fez os filhos de Israel prestarem esse juramento. E o texto vai dizendo que José morreu com 110 anos. Os egípcios embalsamaram o corpo de José, colocaram-lhe um caixão no Egito. A ordem de José sobre seus ossos é uma demonstração dessa esperança. Ele deixa um legado de fé para as gerações seguintes. Mesmo após a sua morte, seus ossos seriam um símbolo de que Deus cumpriria as suas promessas, custasse o que custasse. Precisamos viver com uma esperança que ultrapasse nossa vida. Nosso exemplo de fé deve inspirar gerações futuras. Assim como José, que deixou uma herança de esperança, nós somos chamados a viver de uma forma que as próximas gerações sejam encorajadas a confiar no Senhor. Nossos filhos precisam aprender a confiar no Senhor. Nossos filhos precisam aprender a passar para as outras gerações a confiar no Senhor. Nossos netos precisam aprender a passar para a sua descendência a confiança no Senhor. Não pode interromper essa linhagem, essa transmissão. José deixou herança e esperança, nós também devemos deixar herança e esperança.
encorajar a confiança no Senhor. Paulo fez isso com Timóteo. O texto de 2 Timóteo 2,2 diz assim: você me ouviu ensinar verdades confirmadas por muitas testemunhas. E não é muitas testemunhas só, são testemunhas confiáveis. Você já viu uma testemunha não confiável? Não, fulano vai comprovar, e a testemunha é falsa. Mas eu não falei isso, você falou, fulano está de prova, não foi, fulano? Testemunha falsa. E Paulo então registra assim: você me ouviu falar com muitas testemunhas confiáveis. Agora, ensine-as as verdades. Ensine essas verdades a pessoas de confiança que possam transmiti-las a outros. Há um pré-reformista. A reforma protestante, ela é marcada por Martinho Lutero. Mas 100 anos antes de Martinho Lutero, um homem chamado João Hus. João Hus é um exemplo de esperança além da morte. Ele profetizou que 100 anos após a sua morte, Deus levantaria alguém que continuaria a obra da reforma. Um pré-reformista. A gente só lembra de Zwinglio, né, de Lutero, de Armínio, mas esse homem profetizou que depois da sua morte, 100 anos depois da sua morte, Deus levantaria alguém que continuaria a obra da reforma, e Martinho Lutero surge um século depois, confirmando a fé visionária de Hus. É como se eu dissesse aqui: olha, gente, depois de 100 anos da minha morte, entendeu? E aconteceu. Nos dias de Jesus, uma samaritana se encontrou junto à terra de José. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu. Não é assim que diz a canção? Essa mulher samaritana está no poço de José. Deus cumpre suas promessas. Precisamos crer nisso. Precisamos confiar nisso. Precisamos ensinar isso e descansar nisso. Assim como José confiou na visitação de Deus, podemos ter certeza de que Deus cumprirá cada uma de suas promessas em nossas vidas. A travessia dos desertos da vida, e todos nós temos desertos na vida. Sempre haverá a presença de Deus. Os israelitas carregaram os ossos de José durante sua jornada, mas também carregaram a promessa e a presença de Deus em meio às dificuldades. Apesar das tragédias e lutas, ninguém pode tirar a herança de que Deus nos deu. Assim como os ossos de José chegaram à terra prometida, nossa herança celestial está segura em Cristo Jesus. Podemos enfrentar dificuldades, mas a vitória final nos pertence. Ainda não é o fim. Que a fé de José nos inspire a confiar nas promessas de Deus. Que hoje eu e você saiamos daqui confiando nas promessas de Deus. A olhar além das circunstâncias presentes e a viver com uma esperança que impacte gerações futuras. A equipe do louvor pode vir para cá, a gente vai adorar o Senhor com mais uma música. Como ele, José, sabemos que Deus nos visitará e nos levará
para a terra prometida. Não se trata do aqui e agora. É tudo sobre Ele. E a gente vai viver eternamente na Cidade Santa, a nova Jerusalém, a nova Sião. E a gente vai entrar na terra prometida. Que essa confiança cada vez mais cresça no seu coração, na sua vida. Que você fale com paixão sobre isso às gerações que virão depois de você. Que você descanse na presença de Deus.